Você já sentiu sede? Mas não falo da sede comum. Falo daquela sede que o mundo não pode saciar. Uma sede profunda, que grita no silêncio da alma, que aperta o peito mesmo quando tudo parece estar no lugar. Sede de algo que dê sentido. Sede de paz, de presença, de vida. Se você já sentiu isso, hoje vamos mergulhar juntos em um dos maiores mistérios da Bíblia, a água viva. O que é essa água? Por que Jesus prometeu que quem bebesse dela jamais teria sede? E como essa fonte pode transformar sua vida ainda hoje? Fique comigo até o fim dessa jornada e descubra o segredo escondido por trás da promessa que atravessa gerações. Aproveite e já deixe seu like. Inscreva-se no canal Mistérios Divinos e ative o sino, pois aqui revelamos os sinais mais poderosos da palavra. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, a água já aparece envolta em mistério. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, lemos: "E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes da luz, antes da terra firme, antes mesmo do tempo, havia águas. Elas estavam ali como uma matriz original, um ventre da criação. O Espírito de Deus pairava sobre elas, como quem gestava o universo." Essa imagem é poderosa. A água como símbolo do caos primordial, mas também como berço da vida. Na criação, a água representa o início. Na história do dilúvio, ela é o juízo. No Êxodo, ela é libertação. No deserto, é milagre. Nos Salmos, é refrigério. E nos profetas, esperança. A Bíblia inteira pulsa com essa simbologia. A água não é apenas um elemento, ela é mensagem viva. Ela fala, ela limpa, ela revela. É nesse pano de fundo que Jesus se revela como a fonte da água viva. Em João, capítulo 4, temos uma das passagens mais profundas do Novo Testamento. Jesus está em Samaria. Cansado da viagem, senta-se junto a um poço. Uma mulher se aproxima. Sozinha, em pleno meio-dia. Era incomum. Mulheres iam ao poço pela manhã ou à tarde em grupo. Ela estava ali sozinha, porque carregava feridas que o mundo não via. Jesus inicia o diálogo com um pedido simples: "Dá-me de beber." A mulher surpresa pergunta: "Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Jesus responde com uma das falas mais enigmáticas das Escrituras: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." João capítulo 4, versículo 10. Água viva. Não parada, não estagnada, mas corrente, viva, fluindo com poder. A mulher, ainda sem entender, diz: "Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo." E então Jesus revela o mistério: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus não falava da sede do corpo. Falava da sede da alma. Aquela sede que tentamos calar com distrações, prazeres, conquistas, mas que nunca se satisfaz. A mulher samaritana era o retrato disso. 5 maridos. Agora vivendo com um que nem marido era. Buscando amor, pertencimento, valor. Mas sempre voltando ao poço da decepção. E ali, diante dela, estava a fonte. Não a água do poço de Jacó, mas o poço eterno que jamais se esgota. Jesus não veio apenas dar água. Ele veio ser a água. Ele mesmo declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a videira verdadeira. E agora, eu sou a água viva." E mais, ele prometeu que essa água fluiria de dentro de nós. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 38. Note bem, não é algo externo, é de dentro para fora. A fonte está dentro de você. Não mais num templo físico, não mais num monte sagrado, mas em você. O símbolo do batismo carrega esse mesmo mistério. Quando somos batizados, mergulhamos nas águas como quem morre e emergimos como quem nasce de novo.
Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo é um portal, uma travessia, assim como Israel passou pelo Mar Vermelho e entrou em liberdade. Assim também nós passamos pelas águas e entramos na vida eterna. Mas o batismo não é fim, é início, pois depois dele, a água viva começa a jorrar. Não mais uma poça parada, mas rios fluindo do trono de Deus até o nosso coração. Jesus afirmou: A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Note a profundidade dessa afirmação. Ele não disse que daria um pouco de água, ele disse que colocaria uma fonte dentro da pessoa. É como se o coração do homem, antes seco, rachado e árido, de repente, se tornasse um poço eterno, um canal direto com o céu. A promessa de Cristo é que essa fonte jamais seca. Ela não depende do clima, da estação, da circunstância ou das emoções. Mas por que então tantos cristãos vivem como desertos? Por que tantos que creem continuam sedentos? A resposta está em outro mistério bíblico. No livro de Gênesis, capítulo 26, lemos sobre Isaque, o filho de Abraão. Depois da morte de seu pai, Isaque começa a reabrir os poços que Abraão havia cavado, mas que os filisteus haviam entulhado com terra, e tornaram a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, os quais os filisteus haviam entulhado. Gênesis capítulo 26, versículo 18. Essa imagem é poderosa. Muitos têm dentro de si a fonte, mas o poço está entulhado. Com o quê? Com mágoas que não foram curadas, com pecados escondidos, com orgulho, com incredulidade, com o peso da culpa, com a frieza espiritual. Esses entulhos bloqueiam o fluir da água viva, e por isso muitos vivem como se não houvesse fonte nenhuma. Mas a promessa continua viva. A fonte ainda está ali. Basta remover os entulhos. No capítulo 47 do livro de Ezequiel, o profeta tem uma visão impactante. Ele vê um rio fluindo do templo de Deus. Primeiro, as águas lhe chegam aos tornozelos, depois aos joelhos, depois aos lombos, e por fim são tão profundas que já não se pode atravessar senão a nado. Ezequiel descreve: E por onde quer que entrar o rio, viverão os seres viventes que enxameiam em todo lugar, por onde quer que entrar aquele rio, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Esse rio é a presença de Deus. É o Espírito fluindo sobre a terra. É a água viva purificando, curando, restaurando, dando vida onde antes havia morte. E o mais belo, o rio começa no templo. Hoje esse templo somos nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Logo, esse rio começa dentro de nós. Flui do nosso interior para transformar o exterior. Não vem de fora para dentro. Vem de Deus passando por nós e alcançando o mundo. No último capítulo da Bíblia, encontramos novamente a imagem da água viva. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Veja como tudo se conecta. A água que fluía no Gênesis sobre o caos primordial. O rio que curava em Ezequiel. A promessa feita à mulher samaritana. Agora reaparece no fim de tudo, em Apocalipse, fluindo do trono eterno. Essa é a mesma água, a mesma essência, a mesma vida. E sabe o que vem logo depois? E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O convite é universal. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome. Não há exigências, rituais ou méritos. A fonte é gratuita. O acesso está liberado. Mas como ativar essa fonte? Como deixar que o rio flua livremente?
Aqui estão 3 passos espirituais fundamentais. Arrependimento sincero. Primeiro passo é reconhecer onde você deixou entulhos se acumularem. O Espírito Santo não flui onde há escuridão não tratada. Confesse, renuncie. Permita que Ele limpe o canal. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos capítulo 51, versículo 10, 2. Entrega diária. Não basta um encontro. A fonte jorra continuamente para quem permanece ligado à videira. A oração, a palavra, o louvor e a adoração são as ferramentas que mantêm o poço aberto. Mas o que beber da água que eu lhe der? É presente contínuo. É todos os dias. Liberar perdão e quebrar resistências. Muitas vezes, o que bloqueia o fluir é o perdão que não foi dado, ou uma raiz de amargura que contamina o coração. Deixe a água lavar tudo. A água viva não só mata a sede, mas cura. A mulher samaritana, depois daquele encontro com Jesus, não foi mais a mesma, ela que antes se escondia da sociedade. Agora, corre até a cidade e diz: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? João capítulo 4, versículo 29. E muitos samaritanos creram por causa dela. Veja, Jesus não apenas saciou sua sede, Ele transformou sua identidade, ativou sua missão, deu um propósito eterno. Ela não era mais aquela que carregava a vergonha. Agora, ela carregava testemunho vivo do Messias. É isso que a água viva faz. Ela limpa, ela cura, ela restaura, ela envia. Onde a água flui, a vida. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala dos dons espirituais como manifestações do Espírito. O mesmo Espírito que é essa água viva. E ele dá a cada um segundo quer, para a edificação do corpo. Palavras de sabedoria, dons de cura, discernimento de espíritos, línguas, profecias. Esses dons não brotam de nós mesmos. Eles vêm da fonte interior, o Espírito Santo. Quanto mais limpa está essa fonte, mais o fluir é claro, forte, abundante. Ezequiel 47 diz que nas margens daquele rio cresciam árvores cujas folhas serviam de remédio. E seus frutos não faltavam. Esse é o retrato de uma vida cheia da água viva. Você se torna cura. Você se torna fruto. Você se torna resposta. Joel profetizou: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Essa promessa foi cumprida no Pentecostes e ainda está se cumprindo hoje. A água viva está sendo derramada sobre os sedentos. Ela está jorrando em lugares improváveis, transformando vidas que o mundo já havia descartado. E você está sendo chamado para isso. Você tem sede? Essa é a pergunta que o céu ainda faz. Não importa quem você é, não importa o que já fez, não importa o quão seco está seu coração. Se há sede, há esperança, e Jesus ainda diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João, capítulo 7, versículo 37. Oração final. Senhor, sacia a minha sede. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que há uma sede dentro de mim que nada neste mundo pode saciar. Venho diante de Ti hoje com o coração aberto, clamando: dá-me da Tua água viva. Lava-me por dentro, limpa minha alma, cura minhas feridas e faz jorrar dentro de mim a fonte que leva à vida eterna. Tira todo o entulho do meu coração. Quebra meus bloqueios, arranca o orgulho, destrói o medo e enche-me com Teu Espírito Santo, que de mim fluam rios de vida, que meu interior seja templo vivo, cheio da Tua presença, que minha vida transborde em cura, graça, amor e poder. Sacia a minha sede, Senhor, e usa-me para levar essa água viva a outros que também têm sede. Em nome de Jesus, amém. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos capítulo 42, versículo 1 e 2.
Se essa palavra tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, sacia a minha sede com tua água viva. E eu estarei orando pessoalmente por todos os que comentarem. Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que está sedento por sentido e salvação. Se ainda não é inscrito no canal Mistérios Divinos, inscreva-se agora e ative o sino. Aqui, revelamos os maiores segredos escondidos na palavra. Toda semana um novo mergulho no sobrenatural. Que rios de vida fluam sobre você e sua casa. E que mesmo em meio ao deserto, você seja uma fonte que nunca seca. Deus te abençoe. Até o próximo Mistério Revelado.